para as pessoas que são privadas de liberdade. O que acontece? A gente tem casos igualmente terríveis, por exemplo, da Suzane von Richthofen e do goleiro Bruno. Suzane von Richthofen tem livros, tem filmes, tem podcasts, mas podcasts de pessoas falando que ela era psicopata, que ela era uma pessoa desumana. De fato, foi um crime. Ela cometeu um crime terrível. Não vou entrar no mérito de menosprezar. Porém, o goleiro Bruno, a gente teve, alguns anos atrás, até a cena de gente pedindo, o cara chamando ele para tirar foto com o filho, da celebração da pessoa, do Bruno, sem o isolamento com se que tornando um ídolo, as mulheres sofrem quando cometem esse tipo de crime. Elis Matsunaga, também outro caso muito famoso. E também porque eu, infelizmente, não vou conseguir lembrar os números. Não, mas porque eu Gabriel vi... Monteiro, que agora tá em liberdade com a tornozeleira. Pois. 3 anos, pô. Infelizmente não vou poder lembrar os números, mas porque também muitas mulheres acabam sendo presas, elas perdem a liberdade porque elas entram no crime por conta de seus maridos. Faz um favor de levar alguma coisa pra cadeia, entra ali num acordo de, olha, vou fazer visita íntima, acaba se envolvendo passando recados pra facção. Inclusive, a própria visita íntima também é um direito que é destinado somente aos homens. Pelo que eu vi também, mulheres não têm direito à visita íntima no Brasil, se puderem corrigir, no caso. Não, o problema é que os homens não vão, né? Não vão fazer visita nenhuma, nem íntima. Quanto mais íntima. Não há tanta procura. É isso. E você vê a quantidade também de mulheres que vão na porta dos presídios para poder atender os homens que estão presos. Então, assim... Até em casos que, claro, é muito fácil desumanizar uma pessoa que está presa, mas também porque as pessoas lembram apenas de assassinato e roubo. Mas nem todo mundo que está preso por assassinato ou por roubo de celular. Muita gente está preso porque roubou leite pro filho. Muita gente está presa por crimes menores, mas que as pessoas acham válido largar e abandonar na cadeia. Eu acho que Suzana von Richthofen tem todo o repúdio que a sociedade poderia dar e porque merece também. Mas é interessante perceber, e voltando para o primeiro assunto, que foi sobre mulheres na política, como o julgamento recai para a mulher, às vezes, mais injusto ou simplesmente justo. Entretanto, quando se trata de alguém do sexo masculino, ele, às vezes, é mais brando ou cai no esquecimento muito fácil. O goleiro Bruno teve várias pessoas que eram fãs de futebol, e aí... continua botando ele como ídolo. Como se ele fosse uma pessoa... Aí tem gente que fala assim, não, mas tem que separar o artista do que é acontecimento. Eu nunca vi nenhum desses homens que fala isso não criticar Simone de Beauvoir por ter assuntos polêmicos na vida dela. E olha que são assuntos polêmicos, não são crimes. Então, eu acho que acaba... que a sociedade sempre vai pesando mais a mão para pessoas... do sexo feminino do que para homens em geral. É nesse sentido que você foi, quer dizer, os crimes são hediondos, mas o goleiro Bruno teve uma visibilidade mais favorável do que Suzana. Isso no contexto da visão da sociedade, no caso. Da visão da sociedade. Tá. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente mencionar, um pouco também, assim, só para contextualizar, há pesquisas que falam que 15% da população carcerária é inocente. 15% da população carcerária brasileira seria inocente. São dados, né, de pesquisas. Nós somos muito falhos ainda na aplicação das penas na área penal, né? Nós temos... justamente pelos vieses de discriminação que nós temos inúmeras falhas. Então, hoje você tem negros, a população carcerária é muito mais negra do que branca, né? Então, isso é um viés de discriminação racial que a gente tem na população carcerária. Com relação à visibilidade desses crimes hediondos, eu diria que a sociedade, eu vou falar da sociedade brasileira, que é a que a gente conhece, né? A sociedade brasileira tem uma morbidez que é, assim, impensável, né?
gostam desse tema, né? Gostam desse tema, de endeusar, de trazer à tona, né? Toda essa celeuma psicológica, tanto do lado da Suzana quanto do lado do Bruno, mais do lado da Suzana, porque ela eliminou os pais. É muito Né? complicado. Os pais. Aí nós vamos atingir o quê? A família, que é o quê? É a base da Constituição, da Constituição da sociedade brasileira. Sim. No caso do Bruno, já é diferente. É um homem que matou uma mulher porque ela engravidou dele sem que ele quisesse. Então, nós temos aí, já pela característica dos casos, a gente já vê qual é a posição da sociedade de dar mais visibilidade para um caso do que para outro. Embora os dois casos tivessem tido uma repercussão bem grande. Mas, no caso do Bruno, era um cara que, sei lá, ele... a Carmen Lúcia, nossa, essa mulher é maravilhosa. Eu Sim, amo a gosto Carmen dela Lúcia. também. Eu falo da Carmen Acho ela Lúcia incrível a também. todo momento. Entendeu? Porque ela diz assim que quando o homem mata, né? Há pessoas que dizem assim, ele perdeu a razão, né? Ficou numa situação X que ele... Aí ela diz, não, absolutamente. Ele foi um assassino frio que deu 6... Não é o caso do Bruno, mas ela Sim. se remeteu a um outro caso. 6 tiros no rosto de uma mulher, que é para acabar com a imagem daquela mulher. Né? Então, quando você ataca uma mulher, você ataca de uma forma tão brutal como se você quisesse eliminá-la da sociedade. Né? Então, isso é encarado de uma forma diferente na hora de você, da sociedade, se posicionar com relação a um caso quanto a outro. Se bem todo mundo concorda que, né, que os casos foram hediondos, que eles cumpriram, etc. Só que quando sai da cadeia, a sociedade que adora essa morbidez acaba levando esses casos, sublimando, né? Sublimando, fazendo com que eles virem uma coisa etérea, quando, na verdade, não passam de assassinatos. São